Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, nosso convidado é o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Fernando Passalio. Secretário, bom dia, bem-vindo aqui à Rádio Super, prazer falar com o senhor. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Thalita, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Super. Bom, secretário, para a gente começar aqui o bate-papo com o senhor, nós estamos vivendo um momento, claro, de um cenário muito instável da economia em função dessa pandemia aí do novo coronavírus. O Estado tem quantificado qual foi o prejuízo, ou seja, qual foi o dinheiro que deixou de entrar, por exemplo, nos cofres públicos, e tem-se uma dimensão daquilo que o setor privado perdeu também em função dessa pandemia? Bom, nós temos alguns monitoramentos que nós fazemos em relação tanto à evolução, né, do PIB, como também a questão referente às notas fiscais, né, a emissão de notas que o Estado, né, faz durante o dia. É um controle muito eficiente que a Secretaria de Fazenda tem. E o engraçado é que em algumas regiões do Estado, essa emissão de notas, ou seja, atividade econômica, ela está, em algumas regiões do Estado, ela está superior à época antes, né, antes de a gente entrar nesse regime que a gente está agora, né, de vários comércios fechados e tal. Algumas regiões superaram, então a perda foi grande, né, mas aos poucos, principalmente quando as regiões vão aderindo ao plano Minas Consciente, a gente vai percebendo um retorno gradual disso. Secretário, no último sábado, 670 cidades tiveram aquele sinal verde, né? Já que mudou a forma como a gente fala agora do Minas Consciente, para avançar na onda amarela do plano, no qual são autorizados, inclusive, a abertura de bares e restaurantes para consumo local. Quais são os critérios utilizados hoje pelo governo para tentar retomar essa abertura nessas cidades? Quais são os próximos planos para essa semana? A gente vê que outras cidades, é claro que a decisão de atender ao Minas Consciente fica a cargo dos municípios, isso também já foi explicado, mas quais são os planos? Há planos para outras cidades também, para que possam avançar aquelas cidades com mais habitantes? Bom, aí vai entrar, né, justamente a metodologia do plano. Com os municípios pequenos, né, os municípios até 30 mil, nós já temos ali, até a última aferição feita, 362, né, ao todo, que poderiam, se aderirem ao plano, partir para a onda amarela. Os municípios maiores já vão ficar a cargo de cada critério, né, previsto no plano, né, no plano. Então, nós temos aí diversos indicadores, como incidência confirmados, positividade, leitos ocupados, né, leitos de UTI, a qual percentual desses leitos estão ocupados por pacientes com o coronavírus, né, com a Covid, variação de positividade, variação de taxa de incidência, grau de risco. Então, isso tudo que é analisado semanalmente, todas as quartas-feiras. Então, quarta-feira que vem agora, né, amanhã, nós vamos refazer essa análise, revisitar essa análise para deliberarmos colegiadamente sobre o avanço ou retrocesso, pode ser que tenhamos isso, ou retrocesso de ondas, né? Os municípios que estão na onda amarela precisam ficar 28 dias, então é importante frisar aqui, aproveitar o espaço, que não vai haver avanço da onda amarela para a onda verde essa semana. Os municípios precisam ficar 28 dias. O que vai haver, eventualmente, é da onda vermelha para a amarela, se alguma macro-região assim tiver os indicadores ok. Secretário, a gente tem aí uma questão que muito nos chama a atenção na região central do estado, que é o fato dessa região central estar incluída na chamada onda vermelha do programa Minas Consciente, mas a principal cidade dela, que é a capital Belo Horizonte, não está incluída
no programa. Como é que o senhor vê essa diferença aí que existe, sendo que a principal cidade, a mais populosa, aquela que obviamente inspira mais cuidados, não está presente no programa e faz um movimento até contrário, já que a onda vermelha determina a abertura só dos serviços essenciais e BH, enquanto isso, está fazendo aí a reabertura do comércio, como a gente assistiu no fim da semana passada? Bom, o plano ele foi feito para ser alternativo. O plano foi feito para ser uma opção. Os prefeitos, em momento algum, na construção do plano, foi feita alguma construção no sentido de compelir os prefeitos a aderirem. Então, o plano, para nós, o plano ele é opcional. Por uma iniciativa, né, do Ministério Público, né, então houve uma decisão judicial, o Ministério Público provocou o Poder Judiciário e este, por sua vez, tornou obrigatório que os prefeitos optassem ou por abrir somente os essenciais ou por avançar por meio do plano Minas Consciente. É óbvio que nós queremos, né, gostaríamos que o maior número de prefeitos fizessem a opção pelo plano. Mas o governador Romeu Zema, né, a orientação que nós temos é de respeitar a soberania que os prefeitos possuem. Quanto mais prefeito aderir, já está mais do que provado que nas regiões onde houve a maior aderência dos prefeitos, a pandemia ficou sob controle. Onde não tem o plano, a pandemia está descontrolada. A região central, até a informação que eu tenho aqui, ela está com 80% de leitos de UTI ocupado. É um indicador alto, né, que inspira atenção. Secretário Jasso falou também ontem, o governo admitiu que não pensa mais em lockdown, que não vai haver o lockdown em Minas Gerais. Mas a gente tem também aquelas questões relacionadas à justiça, né? Você já inclusive falou um pouquinho sobre isso, tem a questão da pressão do Ministério Público para que Belo Horizonte possa ou passe a aderir ao Minas Consciente, outras cidades também que estavam com o comércio aberto há algum tempo e que a justiça determinou esse fechamento. E aí quando o senhor fala que seria o ideal que essas cidades ou que a maioria aderisse a esse plano do Minas Consciente, seria mais fácil também na condução, que resultaria na questão dos leitos, na diminuição da curva, na diminuição dos casos? Tudo isso está sendo levado em consideração, né? Então, todos esses fatores são considerados para que a gente possa avaliar essa progressão. É muito comum a gente ver, talvez a cidade A ou B falar que está tudo bem. Só que a análise do plano, é importante frisar isso, ela não é municipal, ela é por micro-região e macro-região. Então, muitas vezes, o prefeito chega para a gente e fala, mas o meu município tem pouquíssimos casos, então eu poderia ir para a onda amarela, para a onda verde, por aí vai. Só que a questão não é essa, né? A nossa análise não é por bloco, porque o sistema, a estrutura de saúde, ela não se resume a né? Dificilmente vai se resumir a uma ou outra cidade. Às vezes a cidade X tem o equipamento A, a cidade Y tem o equipamento B, e ambas formam a estrutura necessária para o atendimento ao paciente. Por isso que não se pode analisar município a município, tem que ser bloco a bloco. Secretário, agora eu queria falar um pouquinho de futuro com o senhor. Com esse cenário de crise, é claro que o Estado vai precisar de algumas medidas ou alguns incentivos, talvez, para que a economia seja reativada no chamado novo normal, no período pós-pandemia. A gente ainda está vivendo esse momento crítico, mas acho que já é possível começar a pensar nesse novo normal e, quem sabe, planejá-lo. Nesse sentido, eu pergunto para o senhor, o que pode ser feito, por onde passa na sua avaliação uma recuperação econômica do Estado? O senhor disse até que há regiões que não sentiram tanto o efeito, ou não sentiram nada o efeito da pandemia, mas sobretudo para essas regiões que mais sentiram. Pois bem, o governo de Minas, ele, né, são diversas as secretarias que estão envolvidas nesse processo, né? Então a gente tem a Secretaria de Infraestrutura, né, a Secretaria de Desenvolvimento Social, a própria Secretaria de Segurança Pública também,
né, e tem a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Todas essas pastas estão envolvidas nesse processo. No que tange ao desenvolvimento econômico, nós não paramos de pensar e de atuar na retomada Um pique aí na sua fala, pode retomar o seu raciocínio, por gentileza. Vamos lá. No que tange à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, é importante frisar que nós não deixamos de atuar nesse processo de retomada em momento algum. Primeiramente falando, né, para dar um exemplo prático, né, atração de investimentos, ou seja, a nossa capacidade de atrairmos investidores globais para Minas Gerais. Então, as empresas são estruturadas aqui, galpões, máquinas, isso aí gera bastante emprego. Então, Minas Gerais bateu o recorde nesse primeiro semestre com a pandemia. O recorde, nós estamos com quase 11 bilhões de investimentos atraídos, uma expectativa de geração de emprego de mais de 8 mil empregos. Isso com a pandemia. E o mais interessante, Rodrigo, é porque no ano passado, no primeiro semestre, né, aquele primeiro semestre que todo mundo estava querendo investir, né, a retomada da confiança no governo, nós atraímos 4,7 bilhões, ou seja, nós duplicamos os investimentos atraídos. Pandemia é uma informação importantíssima, porque quando os investimentos começam a ser implementados, muitos empregos são gerados. E isso faz todo o diferencial no dia a dia e nos indicadores econômicos, né? Fora isso, nós temos também uma visão de que é preciso aprender com a crise. Então, vamos imaginar o tanto de norma, o tanto de procedimento burocrático que nós, em virtude da crise, estamos suspendendo. E vamos imaginar que depois que essa crise passar, se realmente a gente vai precisar retornar com todos esses procedimentos e processos burocráticos. A ideia é que a gente possa repensar a forma como o Estado age e termos um Estado mais simples, um Estado mais objetivo. Para isso, nós temos o programa Minas Livre para Crescer. Esse programa é justamente para pegar todo esse embaraço burocrático e eliminar, mitigar ao máximo a possibilidade de dificuldade. A gente que está nesse dia a dia de atração de investimentos, a gente percebe com muita facilidade o tanto que a burocracia corrompe o poder empreendedor que nós temos aqui no Brasil e em Minas. Então, nós estamos bem ávidos pelo processo de continuar nesse processo de atração de investimentos. Quando uma grande empresa vem para Minas Gerais, as pequenas empresas no seu entorno também participam disso, né? Então o impacto é muito grande. Então nós temos esses fatores e temos também o BDMG dando show, né, e batendo recorde de créditos concedidos em toda a sua história. Nos 58 anos do Banco BDMG, nunca se emprestou tanto dinheiro com condições tão facilitadas como agora, né? O próprio PRONAMP, que é o plano, né, que é o programa federal em que o BDMG foi, nós liberamos o recurso, acabou, porque todo mundo que podia pegar, foi lá e pegou o empréstimo, demonstrando aí o tanto que o banco hoje está muito mais simples para se emprestar. As estão sendo feitas e continuarão sendo feitas para que a gente possa retomar não só a economia, mas a vida como um todo e aspirando ainda mais desenvolvimento em Minas. Secretário, a gente está caminhando para o fim da entrevista, mas dá tempo de fazer uma perguntinha com resposta objetiva para o senhor, antes do nosso bate-pronto, claro. Que a gente ouviu agora há pouco, o pessoal do transporte escolar que está se concentrando em frente ao Mineirão, está seguindo aí para a cidade administrativa onde o senhor está neste momento, e eles cobram do governo do estado algumas medidas para minimizar os impactos, né, que a categoria está sofrendo no meio da pandemia com a paralisação das aulas, pelo menos as presenciais, em todo o estado. E uma das sugestões, até que a gente ouviu do sindicato
sindicato que representa a categoria, a nossa repórter Carolina Caetano entrou de lá ao vivo agora há pouco antes do senhor começar a conversar conosco aqui, era de que o BDMG de repente promovesse empréstimos para esses trabalhadores do transporte escolar, para que eles conseguissem se sustentar, sobretudo até o fim do ano, para que no ano que vem, com as coisas voltando a uma mínima normalidade, eles pudessem tocar a vida. O senhor acha que é uma alternativa? Bom, o BDMG ele empresta recursos para quem tem CNPJ. É um banco de desenvolvimento e, portanto, ele tem essa amarra de emprestar recursos para empresas ou prefeituras, órgãos públicos. Então, por isso que é importante a gente frisar a importância da formalização. Mas, de qualquer forma, os representantes deles, quando chegarem aqui, serão muito bem recebidos e nós vamos tentar construir a várias mãos a solução necessária para a gente poder minimizar o impacto para eles. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. São perguntas objetivas e respostas igualmente objetivas num ping-pong com a gente aqui. Tá combinado, secretário? Vamos lá. Combinado. Para começar, a economia pós-pandemia. Retomada forte. Recuperação econômica de Minas em uma palavra. Sustentável. Minas consciente. Solução. Governador Romeu Zema. Eficiente. Diversificação econômica em Minas. Necessária. A economia digital. Fundamental. Secretário Adjunto de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Fernando Passalio, foi o nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Obrigada, secretário, pela entrevista. Bom trabalho para o senhor. Disponha um grande abraço. Bom dia a todos. Para o senhor também, mais uma vez, obrigado pela entrevista.